Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal. E hoje eu vou falar, eu tô batendo aqui num banquinho que tá meio alto, tá me deixando mais sentado. Vou falar hoje sobre as minhas impressões que eu vi sobre a Copa do Mundo, mas antes, curte aqui esse vídeo, compartilha com o máximo possível de pessoas para poder ajudar aqui o meu canal. Seguinte, cara, essa Copa foi boa, eu gostei, foi boa. A final nem se fala, porque eu já vi a final da França em 98, 2002, Coreia e Japão, no caso foi em Japão, foi em Yokohama, 2006 na Alemanha, 2010 na África do Sul, 2014 no Maracanã, 2018 em Moscou, na Rússia, e 2022 agora, né? E de todas essas 7 finais que eu vi, cara, essa foi a melhor disparada, não tem pra onde correr. Mas eu tenho algumas impressões que eu vi dessa questão da Copa que foram bem interessantes. A primeira mais notória para mim foi a questão do quê? De que times reativos também vão ter vantagem no jogo. Eu percebi muito isso no jogo tanto da Arábia Saudita contra a Argentina, que foi o primeiro jogo lá deles, no jogo da Alemanha contra o Japão e também no jogo da Tunísia contra a França. Que eu percebi que os times eles não tinham um padrão tático. Eles apenas, quando tinham a bola, reagiam num contra-ataque e faziam a jogada acontecer de alguma maneira. E às vezes meio atabalhoada, como foi o caso do Japão, e às vezes até mesmo sob pressão, como foi o caso da Arábia Saudita contra a Argentina, que tirou até uma vitória nesse caso. Então a gente vai entender que o seguinte, essa coisa que a gente acha muito primitiva no meio do futebol, de viver de contra-ataque, evoluiu de certa forma, mas não num ponto ainda satisfatório. Porém, entretanto, todavia, ela pode se transformar num recurso, até mesmo para times que têm padrões táticos. Então, o que acontece? Esses times eles conseguiram tirar vantagem dessa questão, até porque a gente tem que lembrar que é o seguinte, essa Copa foi no meio de temporada europeia, ou seja, os jogadores ainda estavam inteiros, tinham muita energia para gastar e mesmo assim os caras conseguiram ser efetivos nesse tipo de lance aí, que a gente sabe que tem alguns times aqui no Brasil de médio porte, pequeno porte, que tem treinadores que pensam de uma maneira muito arcaica e utilizam esse tipo de recurso mais reativo, ou seja, na base do contra-ataque. Então, isso vai ser uma alternativa até interessante para aqueles times que têm um padrão tático, que adotam um tipo de tal. Mas a gente tem que entender que isso ainda não é uma coisa que se diga, é o tipo de padrão de jogo. Não. Ela vai ser um recurso interessante, mas ainda vai ser um dos vários recursos que você pode utilizar. E não tão melhor quanto os outros subsequentes, como a questão da posse de bola, no sentido de poder avançar com os pontas dentro da área, como fez a questão da Argentina, etc, etc, etc. Essas coisas todas aí. Outra coisa também que eu vi ali na Copa, é o seguinte, foi relacionada ao Brasil. E isso tira uma lição muito interessante, que o quê? Que a gente sempre tem que se adaptar de acordo com o adversário. Eu faço um comparativo de Brasil e Argentina justamente porque o Tite, no padrão de jogo dele, ele simplesmente não mudava. Ele adaptava uma coisa aqui, acolá, e de fato a adaptação mais notória que ele fez durante o torneio, né, dos 5 jogos que ele fez, foi contra Camarões, e ainda assim não, era um pessoal que não estava entrosado e subsequentemente tomou aquele gol do Aboubakar no final. Então a gente já percebe isso. E do outro lado da questão foi o quesito da Argentina, de Scaloni ter pensado jogo a jogo. Um exemplo disso foi o seguinte, no jogo Brasil-Croácia, simplesmente Kovacic e Modric eles deram o tom do jogo, ou seja, o primeiro tempo o Brasil foi amassado ali. E talvez o Scaloni repetiu muito aquele primeiro tempo junto com a comissão técnica, porque quando foi Croácia e Argentina, ele simplesmente matou o meio de campo e fez um 3-0. Ou seja, não deixou Kovacic e Modric fazerem as armadas, ou seja, darem o tom do jogo, armarem as jogadas. E aí, de fato, ele conseguiu tirar esse proveito e ir para a final e depois ganhar o título. E aí a gente percebe a diferença de mentalidade, uma mentalidade fixa para uma mentalidade adaptativa. E isso daí eu dou muito parabéns para o Scaloni. Óbvio, sou brasileiro, a gente tem uma rivalidade com os argentinos, né? Mas quando os caras ganham, a gente tem que dar parabéns, né?
Então, por isso que a Alone deu meus parabéns nesse quesito, de ter feito essas adaptações, ter pensado jogo a jogo nesse quesito e, subsequentemente, ter ganhado a Copa do Mundo, né? Porque eu fiquei feliz pelo Messi, mas pela Argentina, você sabe, né? Somos todos brasileiros. E outra coisa que eu percebi muito interessante e muito bacana foi o quesito da tecnologia. No jogo Japão e Alemanha, não sei se você lembra, perceba, a bola, muita gente diz assim, não, a bola saiu. E quando foi se ver de fato na tecnologia, a bola não saiu toda. Ou seja, ela tinha ali um pedaço ali pequeno que ainda ficou na linha. Ou seja, a tecnologia ela definiu muitos pontos e subsequentemente auxiliou de fato os jogos a serem mais atrativos, serem melhores. E puxado essa questão também, eu percebo que os árbitros ainda estão um pouco mal instruídos no sentido do VAR. Por quê? Teve um jogo, agora eu estou tentando puxar pela mente aqui, eu não me recordo qual, eu acho que foi o do Brasil contra a Croácia, ou foi do Brasil, ou foi de algum outro time aí, eu acho que foi do Brasil contra a Croácia, que até a bola pegou na mão do cara e o juiz não deu. Ou seja, eu achei um pouco meio despretensioso e arrogante da parte do árbitro de ele não ter ido olhar no VAR para confirmar se o lance foi pênalti ou não. Na nossa interpretação e na interpretação das arbitragens, das transmissões de futebol, a gente percebia que os caras estavam dizendo, ó, não foi pênalti porque ele não impediu a trajetória da bola. Mas por que o juiz não foi confirmar isso no VAR? Por que ele não utilizou o recurso da tecnologia para ele olhar e dizer, ó, não foi mão, ou foi mão. Tá entendendo como é que é? Eu sei, tem sempre aquela velha coisa que muita gente vai me dizer, ah, mas o lance é meramente interpretativo. Minha gente, se for interpretativo, o juiz tem que tirar a definição do VAR. E na hora que ele tirar a definição no vídeo, aí sim ele pode bater o martelo e dizer, ó, não foi gol, ou foi gol. Então, acho que o juiz deveria ser um pouco mais intencionado para esse lado, de definir melhor as coisas. E aí sim poder estar mais seguro com o vídeo, porque tem a tecnologia, o cara não foi, né? Tanto que no jogo do Uruguai, que foi o último, acho que foi contra a Coreia do Sul, os caras também foram prejudicados nesse quesito aí. Mas o Uruguai poderia ter feito a diferença, né? Acho que foi nem contra a Coreia do Sul, porque eu acho que o Uruguai ganhou nesse jogo. Eu acho que foi. Perdão, eu não me recordo bem. Mas foi um jogo do Uruguai que até eles foram prejudicados aí no quesito de vídeo, foi outro time, eu não me recordo bem, mas nesse jogo do Brasil em específico eu vi que o juiz ali foi muito arrogante. Michael Oliver, um juiz super conhecido na Premier League, que de vez em quando dá uma lambança ali e acolá. Então, nada mais óbvio, né? Pois é. Então, assim, eu também tenho uma outra impressão no quesito de impacto da Copa, mas eu vou falar isso no outro vídeo, porque eu quero encerrar esse mesmo, porque o assunto aqui em específico é um pouco mais longo. Então, fica ligado aí, certo? Que eu vou botar um outro vídeo agora bem exclusivo desse quesito do impacto das mídias, nesse quesito, assim, do quão eu vi a final e de quanto aquilo foi impactante de uma maneira absurda, abismal. E se você gostou do vídeo, curte e compartilha com o máximo possível de pessoas. E ó, deixa teu comentário aqui embaixo para eu saber quem é você, se você concorda, se você discorda, se tem ideias melhores ou não. Deixa aqui embaixo para a gente poder debater um pouco isso. E ó, clica no botão de se inscrever e clica na sineta, porque eu vou botar uns vídeos aqui durante esses dias aqui do final do ano, tudo bem? Então é isso, até o próximo vídeo.